Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 5 até o versículo 14, é a leitura. E nós estaremos meditando acerca do tema Jesus, o Filho de Deus exaltado sobre os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles pereceram, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Assenta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Vamos orar mais uma vez ao Senhor e permaneça com o texto aberto. Pai amado, a nossa oração nesse momento é que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, aos nossos corações, ao coração do teu povo, à igreja, a tua vontade. Obrigado pelo privilégio de lermos a tua palavra. Não somos dignos, impuros que somos, pecadores que somos, não temos a dignidade de nos aproximar diante do que é puro, santo e eterno que é a tua palavra, mas em Cristo o Senhor nos deu este tão grande privilégio. Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, que possamos ter luz na mente, fogo no coração, para entendermos e praticarmos a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Meninos, crianças, vocês já rezaram ao anjo da guarda hoje? Calma. Eram essas as palavras que, quando criança, eu ouvia todos os sábados à tarde, no período em que fazia as aulas para o catecismo, as aulas de catecismo que me preparavam para a primeira comunhão. Tendo em vista e considerando a nossa tradição católico-cristã, você deve saber do que eu estou falando. Muito provavelmente, muitos daqui já frequentaram aquelas aulas de catecismo para participar da sua primeira comunhão. Era interessante porque naquela ocasião, se tínhamos rezado ou não tínhamos rezado ao anjo da guarda, nós éramos levados a fazer naquele exato momento. Era quase um mantra, todos repetiam. Diziam as catequistas com suas vozes mansas: Repitam comigo, crianças. E daí em seguida todos, contritos naquele momento, repetiam as mesmas palavras de todos os sábados: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Eu andei pesquisando e vi que há inúmeras versões para a reza ao anjo da guarda, mas a intenção é sempre a mesma, é pedir que Deus envie o anjo da guarda. Na realidade é pedir ao próprio anjo da guarda que nos proteja em todas as ocasiões, em todos os momentos.
Uma das minhas intenções nessa noite é frustrar um pouco a expectativa daqueles que ainda acreditam que há anjo da guarda, quando na verdade não há. Meus irmãos, estas lembranças religiosas da infância é uma pequena amostra de quanto nós fomos e muito provavelmente ainda somos ligados ou afeiçoados aos anjos. Na realidade, nós fazemos parte de uma cultura que supervaloriza as manifestações angelicais. Não só na tradição católico-romana, mas entre os esotéricos, espíritas, todos eles supervalorizam as manifestações angelicais. Mas não apenas eles. No movimento evangélico também há uma direção ou um direcionamento em relação a isso. Eles não são os únicos privilegiados a trazer uma supervalorização com relação às manifestações angelicais. Não muito tempo, você deve lembrar, o movimento evangélico no Brasil foi invadido por canções que cantavam a operação dos anjos. Então tem anjo em todo lugar, na porta, em cima do altar. Cantávamos isso. As orações feitas aos anjos, que pedem proteção, e nessas orações os anjos viram poderosos guardiões. Eles viram guardas noturnos que acampam ao redor da nossa casa. Eles viram seguros automotivos quando nós viajamos. Eles estão acampados no motor, na mala, nas rodas. E assim nós vamos falando com os anjos. Eles entregam chaves, abre porta, fecha porta, faz lipoaspiração espiritual, obtura os dentes com ouro, traz até a pessoa amada. Tudo isso aconteceu dentro do movimento evangélico gospel, necessariamente no perfil mais neopentecostal no contexto brasileiro. Meus irmãos, a grande questão é que nós não encontramos dentro do texto bíblico a autorização para nos relacionarmos com anjos desta maneira. Independente de tudo isso, sim, o ministério dos anjos é uma realidade biblicamente falando. A Bíblia revela a maneira com que os anjos, ao comando de Deus, servem aqueles que hão de herdar a salvação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo nós encontramos a aparição angelical. É uma realidade. Observe, foi um anjo que orientou Agar a voltar do deserto para a sua senhora Sara. Não toque no rapaz. Foi um anjo que disse a Abraão, no momento em que ele iria sacrificar o infante Isaque. Isaías contemplou seres celestiais, que o texto chama de serafins, lá no capítulo 6 do seu livro, no entorno do trono de Deus. Se você tem dúvidas que anjo tem asas, o que Isaías viu tem 6. Eu não sei se todos os anjos têm 6 asas, mas o que Isaías viu, os serafins tinham 6 asas. Foram anjos que anunciaram, por exemplo, aos pastores no campo acerca do nascimento de Jesus. Essas e tantas outras passagens exemplificam muito bem a importância e a participação dos anjos nos planos de Deus. Contudo, toda essa revelação acerca de tais seres, criaturas divinas, não é uma autorização para que o adoremos. O texto que lemos, irmãos, apresenta Jesus, o Filho de Deus, acima dos anjos. O contexto histórico continua sendo o mesmo da semana passada. O autor desconhecido da carta aos Hebreus está exortando os seus primeiros leitores a permanecerem firmes, a não retroceder na fé, a não abandonar a comunidade da fé, que é a igreja, e também não a abandonar principalmente a sua fé em Cristo, que é o Senhor da igreja. Pois era o que estava acontecendo naquele momento.
Por conta das perseguições infligidas pelo Império Romano, muitos irmãos da igreja estavam abandonando a fé. Eles achavam mais seguros deixar de ser cristão. Eles achavam mais seguros deixar de crer em Jesus e buscar conforto, segurança no judaísmo. E isso nós vamos chamar de apostasia. O pecado da apostasia caracteriza-se por aquele indivíduo que está na comunidade da fé, na igreja, confessando a Jesus, e de repente ele nega Jesus e retorna para suas antigas práticas de vida e a sua antiga prática religiosa também. Na realidade, o autor aos Hebreus traz em todo o seu livro uma forte exortação para que permaneçamos firmes no Senhor Jesus, independente das perseguições, tribulações que a vida possa trazer sobre nós. O pecado da apostasia, meus irmãos, é similar à blasfêmia contra o Espírito Santo, logo caracteriza-se um pecado imperdoável. Aquele que blasfema, aquele que apostata da fé, é impossível que seja recuperado, é impossível que seja restaurado para a sua salvação, pelo simples fato de ele nunca ter tido a salvação dada por Deus. Mas como é que o autor faz isso? Nos primeiros versos da carta, ele faz uma descrição super exaltada de Cristo. Segundo o autor, nos versos de 1 a 4, Jesus, ele é a palavra reveladora de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, o criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas. Jesus também é o sumo sacerdote que nos purificou dos pecados e é também o rei que está sentado à direita de Deus. E quando ele faz essa descrição super exaltada de Cristo, ele diz: permaneça fiel nele, que é acima de tudo e de todos. Agora, necessariamente a partir do verso 4 até o final, versículo 14, Jesus é comparado com os anjos. Observe que o verso 4 já inicia dizendo: tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A ideia agora é que Jesus é superior aos anjos. Cabe aqui uma pergunta: o que significa as expressões tornou-se superior e a expressão seguinte, o nome que herdou é superior ao deles? Significa, irmãos, que Jesus foi designado, que Jesus foi declarado Filho de Deus, o Filho único de Deus. Jesus é superior aos anjos porque ele é chamado Filho de Deus. E perceba, nós não temos nenhuma descrição no texto em que os anjos também são chamados filhos de Deus. Nós até encontramos alguns outros textos bíblicos em que os anjos são chamados de filhos de Deus, mas não como Jesus é. Jesus, ele é o Filho exaltado de Deus. Jesus, ele é o Filho super exaltado de Deus. Ele é o Criador. Ele é quem está sentado à direita de Deus, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Há um contraste no texto. Enquanto que Jesus é o Filho primogênito de Deus, o verso 14 diz que os anjos são espíritos ministradores. E ministram àqueles que hão de herdar a salvação. Há um contraste. Jesus é o Criador que comanda os anjos, e os anjos são os servos que estão a serviço de Deus em favor dos santos, da igreja. Muito bem. Os anjos, contrário a Cristo, que é o Criador de todas as coisas, eles são servos criados e limitados. E diante do exposto, a grande verdade, meus irmãos, é que Jesus é o Filho de Deus exaltado sobre todos os anjos e digno de toda adoração.
Vamos compreender o texto em 3 partes. Primeira parte, Jesus, o Filho primogênito, adorado pelos anjos. Acompanhe novamente o verso 5 e 6. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos o adorem. O texto, meus amados, é composto por 4 citações do Antigo Testamento. Perceba, o autor aos Hebreus está escrevendo para leitores que conheciam muito bem o Antigo Testamento. E para fundamentar o seu argumento, ele usa citações do Antigo Testamento para fazê-los refletir na condição de Cristo como sendo exaltado acima de todas as coisas. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, uma citação do Salmo 2, verso 7. Eu serei seu pai e ele será meu filho. É uma citação de 2 Samuel 7,14 e 1 Crônicas 17,13. Lá no verso 6, todos os anjos o adoram. Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. Ele faz isso de propósito, é estratégia, usando o próprio Antigo Testamento para dizer, olha, ele apontava para Cristo. Portanto, aqui fica claro que Jesus é o primogênito adorado pelos anjos. Ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, no livro de Jó, há uma referência aos filhos de Deus apontando para os anjos. A NVI, a Nova Versão Internacional, já traduz como anjos. As versões mais antigas, a Almeida atualizada, por exemplo, ainda traz filhos de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz que a todo aquele que crê, é-lhes dado o poder de ser chamado filhos de Deus. A grande questão é que nem os anjos, nem nós, somos filhos como Jesus é filho. Por quê? Porque ele é o filho gerado de Deus. Aqui cabe uma explicação, porque quando você lê a expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pode dar a entender aquela antiga heresia defendida por Ário, um herege dos primeiros séculos da história da igreja, que defendia que Jesus era foi a primeira grande criação de Deus. Não. A expressão eu hoje te gerei não é uma referência ao fato de Jesus ter sido criado. É uma expressão teológica que aponta para o fato que Jesus é eternamente o Filho, não criado, mas eternamente gerado. A geração do Filho aponta para o fato de que não há um ponto sequer na eternidade que o Filho não tenha sido filho do Pai. Ele sempre foi eternamente, sem início e sem fim de dias. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, tu sempre foi o meu filho eternamente. O filho primogênito, meus irmãos, foi enviado ao mundo, como diz o verso 6. Isso aponta para a sua encarnação. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo e em seguida tem uma orientação de Deus aos anjos. Adorem! Adorem aquele que foi enviado ao mundo. Se curvem diante dele. Meus irmãos, se há uma prerrogativa angelical, é adorar o Cristo que veio ao mundo. Observe comigo, Apocalipse capítulo 5. Que descrição maravilhosa. Olha só o que diz aí a partir do verso 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo,
digno és de receber o livro e abrir os seus selos, pois fostes morto. E com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os anjos, meus irmãos, adoram a Cristo. Eles foram orientados a adorar apenas a Cristo. Perceba, a adoração fervorosa dos anjos também é um chamado para que a igreja adore o Filho de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós temos que aprender a adorar com os que rendem uma verdadeira adoração. Somos convocados a adorar com os anjos. O que acontece aqui nessa noite é um culto solene, um momento de adoração solene. Todas as canções, todas as orações são comunitárias. A oração do Pai Nosso não é a oração do meu Pai, porque nós estamos juntos. A adoração, meus irmãos, da igreja é coletiva. Mas olha que coisa interessante, o texto de Hebreus nos convoca a adorar com os anjos. Porque se há adoração no céu, e simultaneamente se há adoração na terra, logo há uma convocação para que nos juntemos aos santos anjos em uma adoração coletiva, comunitária, a aquele que é criador de todas as coisas, que nos purificou do pecado, que é o Cordeiro que foi morto em nosso favor. Eu quero convidar você nessa noite a adorar com os anjos. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele traz essa orientação. Capítulo 12, versículo 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Meus irmãos, nós somos convocados a adorar a Deus com os anjos. Adoração comunitária, uma adoração que transcende a nossa realidade aqui, agora, no tempo e no espaço. Em Cristo nós já estamos no Monte Sião, juntos com toda a congregação, e isso faz parte também dos anjos. Há uma terceira parte do texto que é necessário compreender. Jesus, ele é apresentado como sendo o Filho divino e eterno. Observe dos versos de 8 a 13, que é exatamente esta a realidade. O verso 8 diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Jesus é considerado divino, e este é um tema recorrente no capítulo, pois essas prerrogativas divinas já foram apresentadas nos versos de 1 a 4. Ele está apenas enfatizando que o trono de Jesus, que é Deus, permanece eternamente. O texto nos informa agora que Jesus, ele está entronizado. E aqui ele é literalmente chamado de Deus, portanto ele é soberano, conforme revelado no versículo 3.
ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Perceba que esse tema é o desenvolvimento do que foi dito anteriormente. Mas chamo-lhes a atenção agora para as palavras no verso 2. Quem fez? O verso 2 diz, na parte final, por meio de quem fez o universo. E daí deixa claro que Jesus, ele criou o universo. Mas perceba agora que o verso 7 diz que ele faz dos anjos os seus ventos. O que aponta, meus irmãos, para a soberania de Deus. Perceba, mais uma vez, o reinado de Cristo tem algumas características. Primeiro, é um reino eterno. Ele não tem início nem fins de dias. Segundo, ele é justo, porque ele não ama a iniquidade, como diz o verso 9. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Não é um reino de pecados, não é um reino de transgressões, não é um reino de misérias humanas, é um reino reto e justo. Terceiro, ele foi escolhido e ungido para reinar. É o que diz o verso 10. É o que diz o verso 9, perdão. Por isso Deus, o teu Deus, dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. É uma referência, meus irmãos, ao fato de que todos aqueles que se assentaram ao trono de Davi eram totalmente inabilitados de governar como Jesus governa. É por isso que ele foi ungido para reinar em um trono eterno. Ele domina sobre os seus inimigos, de maneira que todos os inimigos estão colocados sobre os seus pés, sobre o seu controle. Inclusive, Satanás é a referência do verso 13. Meus irmãos, quando dizemos que Jesus é o Filho divino e eterno, que ele reina sobre todas as coisas, nos chama a atenção ao fato de que o seu reino é um reino de retidão e justiça. E daí nós, os que somos servos desse reino, devemos viver na mesma perspectiva. Você lembra de Noé? Quando o texto diz que Noé era um homem reto e justo entre os seus contemporâneos, o que é que o texto quer dizer com isso? Quer dizer que Noé era um homem que obedecia à palavra de Deus. Justiça na Bíblia diz respeito a uma boa relação com a lei de Deus. Um reino justo é um reino que revela a justiça, a palavra, a vontade de Deus. E se quisermos sermos justos, nós temos que nos relacionar bem com a justiça divina. Nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que corresponder à palavra. Nós temos que obedecer e praticar corretamente a vontade do rei que se assenta soberano sobre o trono. Uma pessoa justa é aquela que pratica os princípios revelados na palavra de Deus. Você lembra da parábola contada com Jesus? Foi exposta hoje pela manhã por Ricardo. Jesus disse que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele prudente é o justo, que respalda toda a sua vida, toda a sua fé, toda a sua adoração, todas as inclinações do seu coração na palavra de Deus e na correta obediência e observância dela. Mas há uma terceira parte aqui no texto. É o estado servil dos anjos. Versículo 7 e também o versículo 14. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes.
Esse versículo, meus irmãos, é a citação do Salmo 104, verso 4. O Salmo 104 é teologicamente chamado de um salmo de natureza. Ele usa os elementos da natureza a fim de exaltar o Criador de todas as coisas. E aqui, o autor compara os anjos aos ventos, os chama de servos e ainda os chamam de clarões reluzentes. Por que o autor chama os anjos de ventos e de clarões reluzentes? Porque eles são criaturas, foram criados assim como os ventos foram criados. Foram criados assim como a natureza foi criada. Os anjos, meus irmãos, são criaturas, mas são criaturas enviadas para servir os que hão de herdar a eternidade, os que Deus elegeu para a salvação. Fica claro no verso 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Fica claro agora para você que os anjos são seres supra-humanos, superiores aos seres humanos em poder, mas inferior a Deus. Os anjos são inferiores a Cristo, são servos de Deus para beneficiar o povo de Deus. No dia do grande juízo, diz a palavra de Deus que nós, juntamente com Cristo, julgaremos até os anjos. Apesar de não sermos tão poderosos quanto eles, será nos dado o privilégio de julgá-los. Os anjos, eles estão sob o comando de Deus. E nenhum anjo está excluído de suas ordens. Até Satanás e os demônios obedecem às ordens de Deus. Aí vale a pena lembrar o que aconteceu com Jó. Vai, tira-lhe tudo que ele tem, mas não lhe toque na vida, não lhe tire a vida. Deus permitiu. Vale a pena lembrar do espinho na carne do apóstolo Paulo, que orou a Jesus 3 vezes, para que lhe fosse removido aquele espinho na carne, mas Jesus não quis tirar. Disse que minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E diz o texto que aquele espinho na carne era um emissário, um enviado de Satanás, para humildar o coração do apóstolo Paulo. Portanto, tanto os anjos bons quanto os anjos maus estão sobre o mais absoluto controle do Senhor Deus soberano. Eles executam as suas ordens. Até o anjo Miguel e o Gabriel, que são considerados de hostes mais elevadas, eles estão sujeitos às ordens divinas. Todos são ministradores daqueles que hão de herdar a eternidade. Quando você lê a Bíblia, você observa o desenvolvimento do ministério angelical. Os anjos anunciam a lei de Deus, entregam mensagem ao povo de Deus, ministram de acordo com as necessidades do povo de Deus, são guardiões nomeados das cidades e nações, ajudarão ou ajuntarão os eleitos no dia do retorno de Cristo. Eles têm uma função bem abrangente, mas não são dignos de adoração. Eles são, meus irmãos, servos de Deus. Vale a pena repetir isso aqui. Eles são servos de Deus para nos beneficiar. Eles não são os nossos servos. No entanto, os anjos não foram comissionados para ensinar ou pregar ao povo de Deus.
pregar e ensinar é uma prerrogativa da igreja. E daí, amados irmãos, nós temos que ter o ministério e a atuação dos anjos em benefício do povo de Deus em nossa mente. E não corremos o risco, por exemplo, de adorar os anjos, pois isso seria idolatria. Os anjos são supra-humanos, mas não é maior do que Jesus. Além do mais, no dia do juízo, repito, nós julgaremos todos eles. É basicamente isso que o autor aos Hebreus quer que compreendamos acerca dos anjos. Como é que podemos aplicar todas essas verdades às nossas vidas? Em primeiro lugar, não existe anjo da guarda. E daí você pode dizer, mas Neto, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você tem razão, mas a interpretação não é que nós temos 24 horas um anjo do nosso lado a nos proteger de todas as dificuldades, de todas as intempéries da vida. Não é assim, porque eles não são onipresentes. Eles não foram delegados para estar 24 horas. Compreenda que acampamento não é morada permanente, mas provisória. Os anjos estão quando Deus os envia e se Ele quiser enviar. Se você não compreender essa verdade, você vai entrar em parafuso no dia em que porventura você venha a ser assaltado, como eu já fui. Quando alguém violar a fechadura do seu carro, a porta da sua casa, como é comum acontecer infelizmente. E daí você pode entrar em parafuso e questionar, cadê o anjo que não estava aqui para me proteger? Ou você pode ser assediado a trocar o anjo em uma das campanhas dessas igrejas neopentecostais. Você vai lá, dá uma oferta e troca o anjo fraquinho por um mais forte. Meus irmãos, há apenas um que está em nós o tempo todo, todos os dias, todas as horas, ininterruptamente, e esse é o próprio Deus revelado em seu Espírito e habita na igreja. O fato de Deus comandar os anjos ao nosso favor não é, em segundo lugar, uma evidência de que nada nos acontecerá de mal. Os crentes também têm os seus carros roubados. Os crentes também são assaltados na rua. Pode sofrer um assalto relâmpago, saidinha de banco. Nós não estamos imunes a essas coisas, mas se assim Deus quiser, Ele envia um anjo para nos dar livramento. Se Deus quiser. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que o céu é o padrão para a adoração da igreja. Perceba que os anjos adoram ininterruptamente. E se a igreja quiser adorar verdadeiramente, ela tem que copiar o que acontece no céu. Não são os pregadores famosos e midiáticos que determinam o perfil da adoração da igreja. Não é a última canção da parada gospel, que, diga-se de passagem, não é necessariamente bíblico, que determina a adoração da igreja. É o céu que determina como a igreja deve adorar. Você tem que ter modelo, tem que ter por modelo o que acontece nas regiões celestiais. Perceba que o livro do Apocalipse revela que os anjos estão adorando o Cordeiro que foi morto. É uma adoração centrada em Cristo. E olha que Jesus nem morreu por eles. Jesus não morreu para salvar anjos. Jesus morreu para salvar seres humanos pecadores. Portanto, irmãos, a adoração da igreja tem que ser centrada em Cristo, o Cordeiro que foi morto. Uma outra lição que eu aprendo é que mais do que nunca nós devemos entronizar o Senhor Jesus em nossas vidas. Nós vivemos dias de distanciamento da fé, de frieza e de apostasia, não se engane. Os anjos adoram e a sua adoração entroniza Cristo.
E nós temos que entronizar Cristo na nossa vida, fazer dele o centro, fazer dele o objetivo primeiro e último da nossa existência. Nós precisamos tirar Jesus das laterais, da periferia da nossa vida e colocá-lo no centro, no devido lugar, entronizado em nossa vida, a ponto de ele determinar de fato quem somos e o que fazemos. Eu aprendo ainda que devemos agradecer a Deus pelo ministério dos anjos. Mesmo sem vê-los, Deus os envia para nos abençoar. Nós não vemos os anjos. E se eu já vi um anjo, se você já viu um anjo, certamente nós não discernimos que era um anjo. Nós não temos respaldo bíblico para afirmar que quando nós nos arrepiamos, nos emocionamos, é porque passou um anjo por ali. Precisa-se ter muito cuidado com isso. Para corrigirmos algumas falsas ideias do tipo, a pessoa vai fazer a abertura do culto, percebe que há inúmeras cadeiras vazias e diz, mas eu creio que Deus já ocupou com os seus anjos. Os anjos não sentam nas cadeiras. Nós sentamos nas cadeiras. Eu já vi pessoas pedindo licença ao anjo para não sentar no colo dele. Porque ela acreditava que cada cadeira vazia, Deus estava mandando o anjo para que o culto... Não, meus irmãos, não é assim. Mas nós devemos agradecer a Deus. Porque Deus, assim Ele queira, Ele envia os seus anjos para nos dar livramento. E talvez agora não, mas quando chegarmos na eternidade, quando tudo nos for revelado, tenhamos a compreensão de que aquele momento de perigo, aquele momento de risco, de desolação, nós tivemos livramento porque Deus comandou que um dos seus servos viesse em nosso favor. E daí o glorificaremos ainda mais. Aprendo ainda uma outra coisa. É que a Bíblia em nenhum momento nos ensina a orar aos anjos. A Bíblia em nenhum lugar nos ensina a buscar auxílio dos anjos, a procurar os anjos, porque o ministério dos anjos é um problema de Deus. Você não encontra nenhum discípulo, você não encontra Jesus, nenhum apóstolo, nenhum texto na Bíblia dizendo, Deus manda os teus anjos. Fazemos isso com frequência, desculpe se eu te frustrei, mas é necessário para que nos enquadremos na doutrina bíblica. Não há nenhuma referência de oração suplicando a Deus por intervenção angelical. Não há. E se essa oração não está na Bíblia, eu não posso fazê-la. Eu não posso utilizar como regra hermenêutica, já que não diz, que ensina e que não, então eu faço. Não, se não tem, é porque eu não devo fazer. Nós não encontramos o ministério dos anjos, meus irmãos, e o mistério dos anjos é um problema de Deus. Ele manda e os anjos obedecem. Sabe por quê? Por conta da idolatria. Todas as vezes na Bíblia que aparecer o anjo, os homens desejaram se curvar. Lembra de João lá no Apocalipse? E o anjo repreende, levanta-te, João. O relacionamento com os anjos, se não bem direcionado, pode incorrer em idolatria. Aí nós vamos ver anjos voando por todo lugar. E tudo se atribui aos anjos. Não. Quando o texto bíblico diz que eles estão a nosso serviço, é a comando de Deus. Aprendo ainda algo mais. Não esqueça que o diabo também é um anjo. Mas aí ele faz parte do grupo dos anjos caídos. Ele faz parte do grupo dos anjos maus. Mas essencialmente é um anjo.
ele é um anjo caído, ele é um anjo mau. Ora, se Jesus é superior aos anjos bons, muito mais aos anjos maus. E daí, meus irmãos, nós precisamos entender que não é necessário ter medo de vultos, de assombração, de vozes, de macumba, de trabalho. Crente não tem medo dessas coisas. Orações para quebrar trabalho, isso é uma macumba gospel. É uma macumba reversa. Orações para desfazer, eu já vi muito isso. De pessoas começarem orando e de repente alguém revelou que não sei quem fez um trabalho para fulana, aí tem uma oração de quebra de trabalho. Para amarrar o diabo. Entenda que Satanás já está amarrado. Está escrito no Evangelho. Ninguém entra na casa do valente sem antes manietá-lo. Quem entrou na casa do valente foi Jesus quando veio ao mundo e manietou as obras de Satanás. Foi consumada na cruz do Calvário. A grande questão é que manietar o valente ali não significa proibi-lo de agir. Mas significa que ele teve forças limitadas. Você já viu aquele cachorro raivoso que é amarrado por uma corda bem longa? Ele não ultrapassa o limite daquela corda. Quem se aproximar, ele pega. Mas ele tem um limite. E daí não existe oração para amarrar o diabo. Porque o texto bíblico diz que foi Jesus quem o amarrou, e na consumação de todas as coisas ele será lançado no lago de fogo e inferno. É apenas um jargão gospel. Tudo está amarrado. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Você e eu, nós não amarramos absolutamente nada. Jesus amarrou as ações de Satanás. Nós também não encontramos essa oração do estar amarrado na Bíblia. Também não encontramos a oração do estar repreendido. Quem amarra Satanás e repreende as ações do maligno é Deus. Há uma referência em que o apóstolo diz: o Senhor te repreenda. Finalmente, agora o que é que nós vamos orar? Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. E Deus nos livra do mal, do maligno. A oração que fazemos em relação aos anjos maus, aos demônios, é a que Jesus ensinou em seu nome, que tem autoridade sobre os principados e potestades no momento do exorcismo, por exemplo. Sai em nome de Jesus. Ponto final. Os irmãos percebem que quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós somos corrigidos em práticas que aprendemos com verdade e necessariamente não são. E a compreensão, meus irmãos, errada da doutrina dos anjos e como nós nos relacionamos com ele, traz ineficácia à vida cristã. Traz perda de tempo, porque nós vamos estar orando por uma coisa que Deus não vai ouvir, que Deus não vai atender. Se a oração não for conforme Deus estabeleceu que fosse, ele não atende. Vós orais e não recebeis, porque pedis mal. É o que está escrito. Por fim, se você está vivendo uma vida de medos, de incertezas, porque não compreende muito bem as questões espirituais, recorra a Cristo. Se você não sabe se Deus enviará um anjo ou não, isso é uma prerrogativa dele. Recorra a Cristo. Centralize Cristo em sua vida. Afinal de contas, ele é poderoso para nos sustentar.
Se você ainda não conhece a Cristo e toda essa realidade lhe põe medos e temores, entregue a sua vida a Cristo, entregue o seu coração a Cristo. Converta o seu coração a Cristo, se arrependa dos seus pecados, o receba como Salvador. Se você está fraco na fé, a solução continua sendo Cristo, que pode te restaurar. Ele é exaltado sobre os anjos, ele é exaltado sobre tudo e todos, ele está assentado no mais alto e sublime trono. Se você quer pedir por socorro, não peça aos anjos, peça àquele que comanda os anjos. Se você está passando por um momento de perigo, de aflição, não peça a quem é inferior, peça àquele que comanda todas as hostes angelicais, e se assim ele quiser, ele pode enviar um ao teu e ao meu socorro.